O Titanic foi considerado por muitos na época como um navio inafundável. No entanto, se olharmos para a história e para as teorias da conspiração, parece que o Titanic foi costurado por maus presságios e erros cruciais do início ao fim. De presságios de tragédia à falta de uma chave essencial, aqui estão 20 imagens misteriosas registradas antes do Titanic afundar. Número 1. O amuleto de boa sorte do navio. Esta é uma foto de Jenny, a gata a bordo do Titanic. Sim, além dos passageiros humanos que embarcaram no Titanic, havia animais, ou melhor, apenas cães de estimação. Jenny estava entre os passageiros animais do Titanic, mas não estava com os hóspedes. Ela era a gata do navio, uma característica comum nos navios da época, destinada a controlar a população de ratos. Jenny era vista como um amuleto de boa sorte, assim como a maioria das gatas de navio. Afinal, elas mantinham as pragas longe e eram adoráveis de se olhar enquanto vagavam pelo navio sem restrições, galanteando como se fossem as donas da embarcação. Não há notícias sobre se Jenny afundou com o Titanic. Embora muitos acreditem que ela pereceu junto com as outras vítimas humanas da tragédia, outros acreditam que Jenny previu a tragédia do Titanic. É bastante interessante. Pensa-se que ela embarcou no Titanic enquanto estava atracado em Belfast, fazendo sua casa na cozinha no início de abril de 1912, pouco antes de o Titanic partir em sua viagem fatídica. Jenny teve filhotes. Ela e seus pequenos foram cuidados por Joseph Mulholland, um foguista irlandês. Agora, a lenda diz que Jenny levou seus filhotes para fora do navio, um a um, quando o Titanic atracou em Southampton. Mulholland, vendo a gata escolher relocar seus filhotes, decidiu deixar o Titanic partir sem ele. Ele afirmou que Jenny deve ter previsto o desastre. Talvez seu instinto maternal tenha salvado a ela e sua ninhada. Bem, pelo menos é o que dizem as lendas até hoje. A verdadeira história de Jenny permanece envolta em mistério. Número 2. Botes salva-vidas a bordo. Você sabia que, mesmo antes do Titanic afundar, muitos notaram que o número de botes salva-vidas não era suficiente? Quando o Titanic começou sua fatídica viagem em abril de 1912, ele estava equipado com apenas 20 botes salva-vidas, um número dramaticamente insuficiente para o número de passageiros e tripulantes a bordo. Talvez tenha sido a ignorância desse protocolo que selou o destino do Titanic. O Titanic estava equipado com uma mistura de botes salva-vidas. 14 botes salva-vidas de madeira padrão, cada um com capacidade para 65 pessoas. 2 cortadores de madeira, acomodando 40 pessoas cada. E 4 botes salva-vidas de lona dobráveis, capazes de transportar 47 pessoas cada um. Juntos, esses botes tinham capacidade para cerca de 1.178 pessoas. Apenas uma fração da capacidade total do navio. No entanto, mesmo essa capacidade limitada não foi totalmente utilizada, pois os botes salva-vidas foram lançados com significativamente menos passageiros do que podiam transportar. O destino do Titanic foi selado do começo ao fim. Inicialmente, o navio foi projetado para transportar 32 botes salva-vidas, o que teria sido suficiente para todos a bordo, dado que todos os espaços fossem devidamente ocupados. No entanto, esse número foi reduzido para 20 para evitar a superlotação dos convéses. Esta decisão estava em conformidade com as regulamentações da época, que baseavam os requisitos de botes salva-vidas na carga do navio e não na sua capacidade de passageiros. O lançamento dos botes salva-vidas foi uma operação complicada e prolongada, levando 80 minutos para enviar todos os 16 botes salva-vidas, uma média de cerca de 10 minutos por bote. O primeiro bote foi lançado com apenas 28 pessoas, apesar de ter espaço para 65, pois muitos passageiros inicialmente subestimaram a gravidade de sua situação e hesitaram em abandonar o navio. E, para piorar a situação, todos os exercícios de botes salva-vidas foram cancelados. Número 3. A maldição da múmia. Esta múmia de aparência assustadora é conhecida como a múmia azarada. Há alegações de que ela causou o naufrágio do RMS Titanic. Este artefato não é uma múmia real, mas sim uma tábua de múmia pintada ou um caixão interno da 21ª ou 22ª dinastia. Foi descoberta em Tebas e agora está no Museu Britânico, catalogada como EA 22542. A história conta que a tábua de múmia retrata uma mulher de alto escalão envolvida em rituais musicais do templo. Estava entre a carga do Titanic em sua primeira e última viagem. Número 4.
David Blair e os binóculos desaparecidos. A falta de binóculos para os vigias do navio é frequentemente citada como um fator que contribuiu para o desastre. Relatos sugerem que os binóculos estavam indisponíveis porque David Blair, inicialmente nomeado como segundo oficial do Titanic, foi transferido para outro navio apenas alguns dias antes da partida do Titanic. Na pressa de sua partida, Blair acidentalmente levou a chave do armário do ninho de corvo, onde os binóculos supostamente estavam guardados. Este erro acabou sendo fatal. Essa reorganização dos oficiais, que resultou na transferência de Blair em 9 de abril de 1912, levou à despromoção de William Murdoch e Charles Lightoller e à completa remoção de Blair do comando do navio. Por esse motivo, os binóculos destinados ao uso na vigia do ninho de corvo permaneceram inacessíveis durante toda a viagem. No entanto, existem variações na história. Alguns afirmam que o armário foi encontrado aberto, mas vazio, enquanto outros sugerem que Blair pode ter deixado os binóculos em sua cabine ou levado-os consigo, pois eram sua propriedade pessoal. Independentemente disso, os binóculos não foram encontrados. A ausência dos binóculos tornou-se um ponto de discussão nas investigações pós-naufrágio. Isso alimentou especulações sobre se a disponibilidade de binóculos poderia ter mudado o desfecho trágico da viagem. Número 5. Quase colisão em Southampton. Este navio não é o RMS Titanic, mas sim o New York. Este pode ter sido um dos fatores que lentamente empurraram o Titanic para seu destino fatídico. Na manhã de 10 de abril de 1912, enquanto o Titanic estava partindo de Southampton para sua viagem inaugural, o enorme tamanho do Titanic e a força de suas hélices causaram uma situação inesperada e perigosa. O Titanic estava navegando a 6 nós quando passou pelo New York e pelo Oceanic, que estavam amarrados juntos. O SS New York foi acidentalmente desalojado de sua posição pelo deslocamento de água criado pelo movimento do Titanic. Como resultado, o New York começou a derivar em direção ao Titanic, apresentando um risco real de colisão. A ação rápida do capitão Smith, assistido pelo piloto George Bowyer e pelo rebocador Vulcan, evitou com sucesso o que poderia ter sido um início desastroso para a jornada do Titanic. Este incidente, que atrasou a partida do Titanic, foi visto por alguns como um sinal perturbador do que estava por vir. Número 6. Os cães do Titanic. É uma sensação excelente para os donos de animais de estimação vivenciar aventuras com seus amados amigos peludos. No entanto, os passageiros da primeira classe que trouxeram seus cães com eles no Titanic só perceberam seus erros no final. Quando o Titanic partiu em 10 de abril de 1912, tinha 12 cães a bordo, todos pertencentes a passageiros da primeira classe. Este grupo diversificado incluía raças como um Airedale chamado Kitty, de quem temos 100% de certeza de que era um cão, apesar do nome, um Pekingese chamado Sun Yat-sen e um Pomeranian chamado Lady, junto com outros cães de raça pura e queridos animais de estimação de alguns dos passageiros mais ricos do navio. Não era barato garantir um lugar no Titanic, especialmente para animais de estimação. A vida desses cães no Titanic refletia o luxo experimentado por seus donos abastados. As raças menores eram mimadas nas cabines da primeira classe, enquanto as raças maiores eram confortavelmente acomodadas em canes bem equipados no deck F. Eles eram regularmente levados para passear no deck de popa. Curiosidade rápida, o deck de popa é na verdade um pequeno deck alto do navio e não tem nada a ver com fezes reais. Foi nomeado após o termo francês la poupe, que significa popa. Os cães do Titanic eram frequentemente levados a esta seção do navio pelos mensageiros. Havia até um show informal de cães planejado para 15 de abril, um evento pungente que nunca aconteceria devido ao naufrágio do navio. Durante a catástrofe, apenas 3 passageiros caninos, todos de raças menores, conseguiram sobreviver. Os sobreviventes afortunados incluíam 2 Pomeranians e o Pekingese Sun Yat-sen, cujo tamanho diminuto permitiu que seus donos os levassem discretamente para os botes salva-vidas. Infelizmente, os cães maiores não sobreviveram ao desastre. Número 7. O cancelamento de J.P. Morgan. J.P. Morgan está entre as pessoas mais proeminentes que cancelaram suas passagens e não apareceram na viagem inaugural do RMS Titanic. No entanto, seu cancelamento de última hora levou a algumas teorias sombrias. Morgan,
um importante financista e dono da International Mercantile Marine Company, que possuía a White Star Line e o Titanic, estava inicialmente programado para estar no navio. Porém, pouco antes de o Titanic zarpar, ele inesperadamente cancelou sua viagem. Várias explicações para essa mudança de planos foram sugeridas, incluindo problemas de saúde e um desejo de continuar sua estadia na França, possivelmente para um tempo relaxante em um spa com sua amante. Embora não fosse visto como algo suspeito até o Titanic afundar, J.P. Morgan era uma figura proeminente e seria esperado que ele quisesse socializar com os outros no navio. Assim, muitos acreditam que ele pode ter sabido do destino do RMS Titanic. Muitos acreditam que ele planejou o naufrágio do navio para eliminar rivais de negócios contra seus planos financeiros, particularmente a criação do sistema da Reserva Federal. Defensores dessa visão afirmam que remover essas figuras-chave no Titanic facilitaria o estabelecimento da Reserva Federal. Outra teoria mais especulativa, com ainda menos fundamentos, liga Morgan ao romance de 1898 Futility, de Morgan Robertson, que previu e estranhamente um desastre envolvendo um navio inafundável semelhante ao Titanic. Alguns teóricos da conspiração especulam se esse romance influenciou Morgan a orquestrar uma catástrofe semelhante. Embora seja verdade que essas teorias são meramente teorias, muitos continuam a considerar sua probabilidade. Número 8. O navio que assistiu ao naufrágio do Titanic. Este navio é o SS Californian, um navio a vapor da linha britânica Leyland. Na noite em que o Titanic afundou, este navio estava em proximidade com o Titanic, e apesar de sua proximidade e dos sinais de socorro emitidos pelo Titanic, o Californian não tomou nenhuma ação. Mas aqui está o que não é frequentemente discutido. Horas antes de o Titanic atingir o iceberg, o operador de rádio do Californian enviou uma mensagem avisando os navios próximos, incluindo o Titanic, sobre campos de gelo à frente. Este aviso, no entanto, não chegou ao capitão do Titanic porque o operador de rádio, Jack Phillips, não o considerou urgente o suficiente para interromper suas comunicações, outro erro fatal. Na época, Phillips estava ocupado transmitindo mensagens de passageiros e o aviso do Californian não começou com o prefixo MSG ou Master Service Gram, que tornaria a mensagem obrigatória para um reconhecimento do capitão do Titanic. E ainda mesmo depois de o Titanic ter atingido o iceberg e começado a afundar, houve uma janela crítica durante a qual o Californian poderia ter desempenhado um papel significativo nos esforços de resgate. A tripulação do Californian viu os foguetes de socorro do Titanic e um carpinteiro a bordo, James McGregor, afirmou ter visto tanto o navio quanto os foguetes. No entanto, o operador de rádio do Californian já havia encerrado o serviço, e o capitão Stanley Lord do Californian não tomou medidas para ajudar o Titanic. As investigações após o desastre concluíram que o Californian poderia ter salvado muitas, se não todas, as vidas perdidas no Titanic se tivesse respondido aos sinais de socorro. O capitão Lord enfrentou críticas significativas por sua inação, embora acusações formais nunca tenham sido apresentadas contra ele ou sua tripulação. Apesar disso, o capitão Lord passou o resto de sua vida tentando limpar seu nome. O próprio Californian encontrou um fim trágico 3 anos após a tragédia do Titanic, quando foi afundado por um submarino alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Número 9. Os músicos do Titanic. Nesta foto estão os 8 músicos a bordo do RMS Titanic. Se você leu sobre a tragédia do Titanic, é provável que tenha encontrado seus nomes antes. A orquestra, composta por 8 membros sob a liderança do mestre da banda Wallace Henry Hartley, é celebrada por sua coragem excepcional e dedicação à sua arte. Enquanto o Titanic sucumbia ao seu destino em 15 de abril de 1912, o mestre da banda Wallace Hartley, um violinista inglês, era estimado por seu talento musical e liderança. Após o desastre, seu corpo foi encontrado e enterrado em sua cidade natal, Colne, Lancashire, onde milhares compareceram ao seu funeral. Seu violino também foi recuperado dos destroços, tornando-se um dos achados mais valiosos do que restou do navio. John Lott Hume era um violinista escocês com reputação de habilidade musical. A banda também incluía Georges Alexandre Crins, um violinista nascido em Paris. A bordo também estava Percy Cornelius Taylor, proficiente em piano e violoncelo, e finalmente John Wesley Woodward, um violoncelista.
A história conta que esses indivíduos continuaram a tocar música suave para os passageiros enquanto o navio afundava. Embora existam relatos divergentes sobre sua performance final e a última música que tocaram, é geralmente aceito que sua música ofereceu consolo nos momentos finais do navio. Alguns sobreviventes recordaram o hino Autumn, enquanto outros acreditam que a última música foi Nearer, My God, to Thee. Em seus momentos finais, eles abraçaram sua paixão até o último suspiro. Número 10. Título enganoso. Sempre que alguém menciona o RMS Titanic, frequentemente o chamam de o navio inafundável, mas nunca descobrimos como ele ganhou esse apelido que parece ter enfatizado seu fracasso após o naufrágio. Ao contrário da crença popular, o Titanic nunca foi oficialmente descrito como inafundável, sem qualificação até depois do naufrágio. Antes do desastre, apenas 3 publicações comerciais descreveram o Titanic como praticamente inafundável, e uma delas provavelmente nunca foi publicada. No entanto, é bastante irônico que o Titanic continue a ser ridicularizado pelo irônico apelido e seu destino final. Número 11. A comissária de bordo inafundável. Talvez você esteja se perguntando quem é esta mulher. Ela é Violet Jessop, nascida na Argentina em 1887 de imigrantes irlandeses. Sua jornada no mundo marítimo começou como enfermeira no RMS Olympic, o navio irmão do Titanic. Ela se tornou um nome popular na história do Titanic por causa de seu destino bizarro sempre que trabalhava em uma embarcação. A primeira experiência de Jessop com infortúnios marítimos ocorreu em 1911 a bordo do Olympic, que colidiu com o HMS Hawke. O Olympic sofreu um rasgo significativo abaixo da linha d'água, mas conseguiu retornar à Inglaterra. Apesar da colisão, Jessop manteve sua compostura. Você pensaria que Jessop pararia de trabalhar em navios após uma situação de vida ou morte, mas de alguma forma, ela ainda teve coragem de embarcar e trabalhar no RMS Titanic. Naquela noite fatídica, Jessop, tendo acabado de terminar suas orações, estava na cama quando ouviu um som perturbador. Inicialmente pensando que era um exercício, a ideia de que o supostamente inafundável Titanic estava em perigo parecia implausível. No entanto, menos de 3 horas depois, Jessop se encontrava em um bote salva-vidas testemunhando o majestoso navio desaparecer sob as águas geladas do Atlântico Norte. Mas assim como fez no RMS Olympic, ela perseverou e sobreviveu. Número 12. O gêmeo do Titanic. Esta é uma foto do RMS Titanic, ou pelo menos o que acreditamos ser o RMS Titanic. Existe uma conspiração assustadora de que o Titanic foi trocado com seu navio irmão, o Britannic, como parte de um elaborado golpe de seguro ou um plano para evitar um desastre financeiro. Uma alegação bastante audaciosa, não é? O RMS Britannic foi o terceiro e maior navio da White Star Line, a mesma empresa que possuía o Titanic. Construído para ser maior e supostamente mais seguro, o Britannic zarpou após o infame incidente do iceberg do Titanic. No entanto, céticos argumentam que os 2 navios eram assustadoramente semelhantes, tornando a troca quase imperceptível. Eles alegam que o Britannic, disfarçado como Titanic, foi intencionalmente afundado, permitindo que os proprietários do Titanic recebessem o seguro enquanto mantinham o supostamente inafundável Titanic seguro e protegido. No entanto, essa teoria não se sustenta. O Britannic teve um fim trágico, mas não às mãos de um iceberg. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, o Britannic atingiu uma mina e afundou no Mar Egeu. Portanto, a teoria da troca, embora intrigante, perde força quando confrontada com os fatos históricos. Ainda assim, os entusiastas da conspiração persistem. Eles argumentam que o naufrágio do Britannic foi uma cobertura elaborada para esconder a sobrevivência do Titanic original. No entanto, nenhuma evidência concreta surgiu para validar essa afirmação. Mesmo assim, sua natureza sombria faz dela uma teoria persistente entre os teóricos da conspiração. Número 13. Padre Francis Brown. Em 1912, Francis Brown recebeu um bilhete de primeira classe para a viagem inicial do Titanic, de Southampton a Queenstown, agora Cobb, Irlanda, como presente de seu tio, o bispo de Cloyne. Como um ávido fotógrafo amador, Brown capturou muitas fotos inestimáveis a bordo do Titanic. Suas fotos retratavam vários aspectos da vida no navio, incluindo seus interiores luxuosos, passageiros e tripulação.
Entre elas estavam as únicas fotos conhecidas do capitão Edward John Smith inspecionando bote salva-vidas. Essas imagens, capturadas com sua câmera Kodak, representam as últimas fotos conhecidas de muitos a bordo do navio, incluindo a própria embarcação. Mas sua história é diferente da dos outros passageiros a bordo do Titanic. Ele fez amizades com um casal americano que ofereceu financiar sua viagem para Nova York. No entanto, após consultar seu superior jesuíta, Brown foi instruído a sair do navio em Queenstown. Ele capturou muitas memórias a bordo e no final sobreviveu à tragédia. Número 14. O único sobrevivente japonês. Conheça Masabumi Hosono, o único sobrevivente japonês naquela noite fatídica em 1912. Hosono nasceu no Japão em 1870 e trabalhou como jornalista antes de seguir para os Estados Unidos para estudar mais. Foi durante sua viagem de volta ao Japão que ele se encontrou a bordo do Titanic, e ainda assim ele sobreviveu. Mas talvez mais tarde em sua vida, ele tenha pensado que a morte poderia ter sido melhor. Você vê, sua sobrevivência foi recebida com escrutínio no Japão. As expectativas culturais da época, que colocavam grande importância no autossacrifício, fizeram dele um sujeito de desaprovação pública. Muitas mulheres morreram, crianças também, e seus compatriotas acreditavam que ele era vergonhoso por colocar-se em primeiro lugar. Hosono retornou ao Japão para enfrentar o julgamento de uma sociedade que via a sobrevivência à custa de outros como desonrosa. Compreensivelmente não se sabe muito sobre Hosono após o incidente. Número 15. A família Goodwin. Esta foto tem uma história incrivelmente trágica. Esta era a família Goodwin, uma família de classe trabalhadora. Eles embarcaram no Titanic esperando começar de novo e ter um futuro mais brilhante no novo mundo. Frederick, um sinalizador de 42 anos, e sua esposa Augusta, de 43, estavam acompanhados por seus 6 filhos: Lillian, Charles, William, Jesse, Harold e o bebê Sidney. Quando o navio atingiu o iceberg, a família Goodwin se encontrou no meio da tragédia que se desenrolava. Augusta, desesperada para manter sua família unida, lutou para encontrar um bote salva-vidas que pudesse acomodar todos. No entanto, as distinções de classe rígidas da época trabalharam contra eles, e os Goodwin foram separados. Augusta e as crianças acabaram no bote salva-vidas 10, enquanto Frederick foi deixado para trás no navio afundando. A decisão de partir a família de forma tão dolorosa foi uma realidade que eles enfrentaram ao perceber que talvez nunca mais se vissem novamente. No final, o que restou da família Goodwin lutou para sobreviver e morreu na pobreza. Número 16. Número de estaleiro do Titanic 39904. Esses eram os números gravados no casco do Titanic. Parece inofensivo o suficiente, apenas dígitos combinados para identificar o RMS Titanic. No entanto, a história diz que o número foi intencionalmente escolhido para ter um significado simbólico mais profundo. Se você segurar um espelho ao lado do casco do navio, ele soletrará no Pope. Parece exagerado, não é? Supostamente a força de trabalho predominantemente católica no estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, acreditava que havia uma mensagem blasfema no número do casco, possivelmente atribuída por indivíduos protestantes. Esta noção perturbadora levou-os a parar o trabalho até que a questão fosse resolvida. Os fatos reais sobre o Titanic, incluindo seu design, construção e os detalhes de sua viagem inaugural, são bem documentados e continuam a ser objeto de extensas pesquisas e interesse. Na minha opinião, esta é a teoria mais assustadora e horrível em torno da tragédia do Titanic, apenas se for comprovada como verdadeira. No entanto, até agora, não há evidências sólidas sobre essa teoria. Número 17. A terceira classe do navio. Com o número de filmes criados após a história do RMS Titanic, é de conhecimento comum que o navio era o epítome do luxo, pelo menos em suas seções de primeira classe. Os passageiros de primeira classe a bordo do Titanic eram a elite da sociedade, cercados pelas melhores comodidades, cabines luxuosas, refeições gourmet e espaços sociais extravagantes, todos adornados com a grandeza que condizia com os ricos. Com cabines estrategicamente localizadas mais perto dos botes salva-vidas, eles tinham uma taxa de sobrevivência de cerca de 62%, conforme destacado na análise de Sandra L. Tock, em 1999.
Em forte contraste, os passageiros da terceira classe, compostos principalmente por imigrantes sonhando com uma nova vida na América, tiveram uma jornada muito diferente. As acomodações da terceira classe, embora mais confortáveis em comparação com outros navios da época, eram modestas e funcionais. As cabines, localizadas nas partes menos desejáveis do navio, muitas vezes eram de forma irregular e sujeitas ao ruído e às vibrações dos motores. As áreas públicas para esses passageiros eram simples, enfatizando higiene e manutenção em detrimento do luxo. A segregação não era apenas em termos de comodidades, mas também no acesso a recursos críticos de salvamento. As barreiras físicas e portões que separavam os quartos da terceira classe do resto do navio dificultaram o acesso desses passageiros aos botes salva-vidas a tempo quando a tragédia ocorreu. Não foi apenas um desastre marítimo, mas também uma revelação chocante das desigualdades sociais da época. As taxas de sobrevivência desproporcionais e os desafios enfrentados pelos passageiros da terceira classe para acessar os botes salva-vidas e informações mostraram a realidade sombria em que o status social poderia ser uma questão de vida ou morte. Número 18. Testes marítimos do Titanic. Os testes marítimos são cruciais para a jornada de um navio. Inicialmente programados para 1º de abril de 1912, os testes do RMS Titanic foram adiados para o dia seguinte devido ao mau tempo. Esse cronograma apertado significava que o Titanic teve um dia a menos em Southampton para ser devidamente abastecido para sua viagem inaugural. Em 2 de abril, um dia claro, o Titanic, com sua tripulação esquelética de foguistas, lubrificadores, bombeiros e vários oficiais, embarcou em seus testes marítimos. Interessantemente, apesar da importância deste evento, o pessoal doméstico estava ausente. Figuras-chave como Thomas Andrews, da Harland & Wolff, e representantes da Board of Trade, incluindo Mr. Carlyle, estavam a bordo. Sua presença era essencial para a certificação da navegabilidade do Titanic. Os próprios testes, durando cerca de 12 horas, foram conduzidos com uma tripulação limitada e sem a presença do pessoal doméstico do navio. Esse cronograma condensado e a composição reduzida da tripulação significavam que o Titanic foi testado sob condições atípicas, não totalmente representativas de seu iminente ambiente operacional. Apesar desses testes, a manobrabilidade, velocidade e capacidades de parada do navio foram avaliadas, mas os testes foram, sem dúvida, superficiais para um navio do tamanho e complexidade do Titanic. Por exemplo, o teste mais notável, a parada de emergência, onde o navio foi parado a partir de sua velocidade máxima, levou o Titanic cerca de 850 metros para parar completamente. Enquanto a velocidade máxima do navio foi registrada em 20 nós, é possível que a extensão total das capacidades do Titanic tenha permanecido inexplorada devido à natureza breve e superficial desses testes. Após a conclusão dos testes, o Titanic partiu prontamente de Southampton, deixando para trás uma oportunidade significativa para testes mais abrangentes. Essa abordagem apressada, em retrospectiva, parece ter sido um precursor do conjunto mais amplo de negligências e erros de cálculo que, tragicamente, culminaram no naufrágio do navio. Número 19. Incêndio no carvão. A história do naufrágio do Titanic frequentemente se concentra na colisão com o iceberg, mas outro elemento pode ter desempenhado um papel significativo: um incêndio em um de seus bunkers de carvão. Esta é a razão pela qual o RMS Titanic parecia ter dado muitas chances para os superiores adiarem sua viagem inaugural. Sinais de alerta, se preferir. Antes de o Titanic embarcar em sua fatídica viagem, um incêndio estava ardendo no bunker de carvão número 6. Esta era uma situação que a tripulação estava ciente, mesmo quando o navio deixou Belfast em direção a Southampton. O jornalista Senan Moloney, que estudou extensivamente o desastre do Titanic, sugere que este incêndio pode ter enfraquecido seções do casco, tornando o navio mais vulnerável aos danos causados pela colisão com o iceberg. De acordo com a pesquisa de Moloney, o calor intenso do incêndio pode ter tornado o casco de aço frágil, reduzindo significativamente sua resistência. Esta teoria é corroborada por fotos recém-descobertas que mostram marcas escuras no casco, perto de onde o iceberg atingiu o navio. O incêndio teria começado cerca de 10 dias antes de o Titanic deixar a Europa e continuou a queimar durante toda a viagem. Este incêndio de longa duração no bunker de carvão é acreditado ter comprometido a integridade estrutural do navio.
Interessantemente, os oficiais na época do desastre sabiam sobre o incêndio, mas aparentemente minimizaram sua influência na investigação original sobre o naufrágio do Titanic. No entanto, alguns especialistas argumentam que a localização do incêndio e os danos vistos nas fotografias não coincidem, sugerindo que o incêndio não contribuiu significativamente para o naufrágio. Eles apontam que incêndios em bunkers de carvão não eram incomuns em navios daquela época, e que o incêndio foi contido e extinto antes da colisão com o iceberg. Número 20. Um velho câmera encontrado no fundo do oceano revelou fotos do Titanic. Padre Brown não foi a única pessoa que adorava capturar fotos. A história conta que um passageiro rico da primeira classe capturou esta foto angustiante. O que você faria se estivesse preso em um navio afundando? Você salvaria seus pertences ou se concentraria em salvar sua vida? Bem, se você me perguntasse, seria a última opção. Não se sabe quem era essa mulher, se ela sobreviveu, ou o que aconteceu com ela, ou com os itens que estava carregando. Apesar de não ser identificada, esta foto captura perfeitamente os horrores que ela deve ter sentido enquanto o RMS Titanic afundava lentamente nas águas geladas. O embarque no Titanic foi um momento cheio de emoções contrastantes, excitação pela nova jornada e despedidas emocionantes aos entes queridos. Para muitos foi o último adeus, um pensamento arrepiante quando refletimos sobre a tragédia que se seguiu. Os passageiros da primeira classe, compostos pelos ricos e pela elite, embarcaram no Titanic com trajes elegantes. As mulheres usavam corpetes de renda, vestidos caros e sapatos de cetim, enquanto os homens vestiam smokings ou ternos e cartolas. Figuras proeminentes, incluindo milionários americanos como Benjamin Guggenheim e John Jacob Astor, e socialites como Molly Brown, estavam entre os passageiros de primeira classe. Eles desfrutaram de acomodações e serviços luxuosos, incluindo refeições suntuosas e camarotes extravagantes. Os passageiros da terceira classe, em contraste, eram frequentemente trabalhadores ou imigrantes em busca de uma nova vida na América. Suas roupas eram mais simples, com as mulheres usando saias longas e blusas de colarinho alto, e os homens vestindo calças e camisas de linho. As acomodações para os passageiros da terceira classe eram mais espartanas, refletindo seu status socioeconômico. Apesar das diferenças marcantes nas condições de vida, esses passageiros compartilhavam uma esperança comum e excitação pelo futuro. Entre eles, havia cerca de 120 passageiros irlandeses, a maioria imigrantes, e um grande número de passageiros de outras nações, incluindo escandinavos. É doloroso pensar que, para muitos desses passageiros, a despedida que deram ao embarcar foi seu adeus final. Enquanto o Titanic embarcava em sua viagem fatídica, os sonhos e aspirações de seus passageiros seriam logo engolfados por um dos desastres marítimos mais trágicos da história. Então, qual desses mistérios você acha o mais assustador? Pessoalmente, acho a ideia de que uma múmia amaldiçoou o Titanic bastante horripilante. E você? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Além disso, confira nossos outros conteúdos legais aparecendo na tela agora e até o próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!